Olá, turma do segundo ano, tá? Vamos aí iniciar aí o nosso ano letivo, né? Ano letivo 2021, com as nossas aulas de filosofia. Queria que vocês pegassem o livro de vocês na página 122, tá? Na página 122, e nós iremos dar início, tá? Ao nosso conteúdo do segundo ano. Conteúdo esse que vai ter como base aí a Idade Moderna, tá? A Idade Moderna da filosofia. Então, o que acontece? Assim como lá os períodos históricos, né? Antigo, medieval, moderno e contemporâneo, a filosofia também ela acompanha esta divisão, acompanha essas mudanças de pensamento, porque cada uma dessas idades elas representou uma mudança no comportamento da humanidade. A filosofia também ela acompanha essas mudanças, tá? Então na página 122 tem assim, ó, mudanças na modernidade. O capítulo que nós vamos iniciar, o capítulo 10 aí do livro de vocês, crise, aliás, filosofia moderna e crise na metafísica. São alguns conceitos, gente, ó. Por que metafísica? A filosofia, ela é extremamente metafísica. Metafísica é algo conceitual. A filosofia, ela não se preocupa muito com dados concretos, com o mundo concreto. Ela vai muito na linha platônica, né, das ideias. Ela trabalha mais com os conceitos. Ela tenta formular conceito, procura formular concepções acerca do fato que está se analisando. Então esse é o papel da filosofia. Na Idade Moderna, com a ciência, com o fortalecimento da ciência, o que vai acontecer? De uma certa forma, a filosofia ela vai tentar discutir de uma forma mais concreta, de uma forma mais que cause mudanças no dia a dia das pessoas. Até então a filosofia era mais reflexiva, né? Ela é reflexiva. Ela influenciava as outras ramos de conhecimento a ter determinados comportamentos, mas diretamente a filosofia ela nunca se preocupou. Na Idade Moderna, não. Na Idade Moderna, a filosofia ela vai fazer uma reflexão e vai fazer uma tentativa de mudanças na humanidade, na sociedade. Então, ele diz aí, ó, mudança na modernidade. Chamamos de modernidade o período que se esboçou no Renascimento e desenvolveu-se na Idade Moderna, atingindo seu auge na Ilustração do século XVIII. O paradigma de racionalidade que então se delineava era de uma razão que buscava se libertar de crenças e de superstições, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade, fosse ela política ou religiosa. Então, de uma certa forma, gente, ó, o que acontece com a filosofia, a chamada filosofia moderna? Então, a filosofia medieval, da era medieval, ela vai estar muito ligada, mas ligada mesmo. É tanto que seus princípios ligada ao cristianismo. A filosofia medieval ocidental, ela vai estar ligada diretamente ao cristianismo, como praticamente tudo nesse período vai estar ligado ao cristianismo aqui no Ocidente, né? Europa principalmente, né? O mundo que nós chamamos nessa época era Europa, não existia continente americano, ainda não tinha ainda, e mesmo assim foi descoberto em
em 1500, no final da Idade Medieval. Mas o que chama atenção? Então a filosofia medieval, ela vai ser uma filosofia cristã. Aliás, ela vai fundamentar racionalmente a fé cristã, principalmente com Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, tá? Para a Igreja Católica ele é um santo, onde ele vai dar base para uma corrente de pensamento chamada tomismo, ou seja, de Tomás, né? Tomismo de Tomás. Então, Tomás de Aquino vai influenciar principalmente com uma obra clássica da teologia, tá? Teologia e filosofia, chamada Suma Teológica. São, se não me engano, 12 pequenos volumes, assim, cada volume aí de umas 800 páginas, tá? Quem quiser ler, boa sorte. Então, o que acontece? Então, a filosofia ela vai ter esse caráter e, automaticamente, um caráter metafísico. Ou seja, ela vai trabalhar no campo da ideia, no campo da fé. A filosofia ela vai respeitar muito os paradigmas, os dogmas da fé cristã. Ou seja, elas vão até certo ponto. Ela não vai, por exemplo, questionar as questões de fé. A filosofia até um certo ponto. Quando chegar na questão da fé, que não tinha resposta, chegava o dogma e dizia, é assim. Pronto. Então ali já passava a se respeitar. A filosofia moderna, ela vai se caracterizar por essa libertação. E não só, ela não respeitar, ela passou a fundar, tá, sua autoridade, não mais na fé, nos poderes políticos, mas ela vai passar a fundar a sua autoridade na questão racional, na razão. E aqui é onde começa a se desenvolver a ciência como nós temos hoje. Um exemplo, pessoal, que eu já até falei para vocês. A questão dessa perda do sagrado, dessa questão de tudo ser sagrado, de tudo estar ligado a um Deus, ao Deus cristão, né? E com isso, algumas coisas eram sagradas, por exemplo, o corpo. O corpo era sagrado. Então, você vê que ainda hoje o povo tem muita resistência à cremação, tá? Porque assim, é uma questão religiosa, uma questão do costume, porque toda a tradição do pós-morte do cristianismo, primeira coisa é a questão da vida eterna, e o corpo se faz um sepultamento na terra, porque a Bíblia diz que você veio do pó, e do pó um dia você voltará. Então você volta para a terra em forma de sepultamento, enterrar. Você enterra a pessoa. Então há uma resistência à cremação. O que seria cremar? Queimar. Tá? Queimar. E as pessoas há uma resistência por quê? Por causa da questão religiosa. E isso também, o que acontecia? As pessoas, os cadáveres, eram invioláveis. Não se podia mais morrer, não se podia mais mexer. E o que acontecia? Acontecia que a ciência, para vocês terem uma ideia, a medicina, principalmente na parte de anatomia, ela vai se desenvolver exatamente, lógico que já existia, mas vai se desenvolver, saber onde é que está o coração, saber como é o fígado, saber como é a parte de dentro de uma pessoa. Antes só se tinha suposições, não se sabia. Hoje não, hoje a medicina, ela conhece o corpo e tem a prática, né? Vocês sabem que os estudantes de medicina, eles vão lá e observar, manipular os cadáveres para conhecer o corpo humano. Antes não se podia isso, era proibido pela religião cristã.
porque o corpo era sagrado, morreu, era inviolável o corpo. Lógico que depois com isso desenvolveu a medicina, veio aí uma grande revolução ao ponto de hoje, se tirar um coração, se tirar um órgão de uma pessoa que morreu e colocar em outra que está viva, para aquela que está viva continuar vivendo. Então, isso todas são as evoluções da ciência. Então, esse período da Idade Moderna, ela que dá o pontapé para a dessacralização do mundo. Nós vivíamos até aí um período que era chamado de teocêntrico. Deus é o centro de tudo. Então, houve uma mudança de pensamento e se com a razão, com o iluminismo, com o renascimento e com a ciência de um modo geral, nós passamos do teocentrismo para o antropocentrismo. O que é isso? O teocentrismo é Deus no centro, né? O antropocentrismo é o homem que vai para o centro. O homem ele passa a ser responsável por suas ações, tá? Ele passa a ser responsável para procurar solucionar seus problemas. Olha, na pandemia, muita gente diz assim: ah, Deus vai me livrar desse vírus. Não, cara pálida. Não. Não faça isso. Você tem que se precaver. Ah, professor, você não acredita em Deus? Sim, acredito. Acredito em Deus. Eu não acredito que Deus é babá de ninguém. Se você está sabendo quais são as regras, o que você tem que fazer para você não pegar o vírus, você não contrair a Covid-19, não adianta você dizer, ah, Deus vai me proteger. Quem faz isso não é questão de fé. Isso não é questão de crença, de você acreditar em Deus. Isso é questão de ignorância. Ah, professor, o que é isso? Sim. Aí, para as pessoas que pensam isso, pessoal, que tem a cabeça lá na idade medieval, eu dizia, tudo bem, a própria Bíblia, ela proíbe esse tipo de coisa, de você tentar a Deus. Ah, eu vou porque Deus me protege. Não. Nas 3 tentações, uma era para Jesus se atirar de cima da parede do templo, que os anjos do Senhor não deixariam ele cair no chão. Ele disse, não vou não tentar a Senhor teu Deus. Isso é passagem bíblica. Então como é que agora esse bando de cara pálida, ignorantes, que acha que tem fé e que na verdade tem ignorância, diz, ah, eu não vou tomar a vacina, é Deus que me protege. Não. Deus nos deu a inteligência, pessoal. Nós temos essa inteligência, eu acredito que tenha sido dada por Deus, por um ser supremo. No entanto, se existe a ciência, se existe a evolução do conhecimento humano, nós somos do século 21, o século que a ciência está evoluindo. O século que a ciência, que antes levava 6 anos ou até mais para desenvolver uma vacina, ela desenvolveu essa vacina em menos de 1 ano. E eficaz, protege. Então, o que acontece? Então, a gente tem que superar, você vê que a gente tem que superar essas questões, dessas crendices. O que diz aqui, ó? Diz assim, ó. Só no meio, o parágrafo que a gente está deixando aqui. Um momentinho. Deixa eu só procurar bem aqui. Diz assim, ó. O paradigma da racionalidade que então se delineava era de uma razão que buscava se libertar de crenças e de superstições. Eu lhe digo, você desafiar
Um exemplo, você desafiar um vírus que está assolando a humanidade, que está assolando principalmente o Brasil, achando que a sua fé vai impedir de você contrair o vírus, primeira coisa que não é fé, é burrice. Segundo, que é crendice, superstição. E que as pessoas se dizem seguidoras de Cristo, as pessoas se dizem seguidoras de Cristo, no entanto, as pessoas não fazem, não seguem o exemplo do próprio Cristo, que não se atirou lá de cima da parede do templo na fé que Deus ia mandar os anjos para não deixar ele se esborrachar lá no chão. Questão lógica, se eu sou cristão, eu não posso tentar, eu não posso desafiar uma coisa, porque Deus vai me proteger. Por isso que a filosofia é importante. Ela liberta a gente, não da nossa fé. Nossa fé tem que ser uma fé racionalizada, inteligente, sábia. Não uma fé burra, crendice, cheia de superstições. Tá? E a gente tem que nos libertar dessas coisas. A gente tem que se libertar, a gente tem que ser livre de qualquer tipo de crendice, superstição, para a gente não ser enganado. Por que que hoje tantos charlatões, porque tantos charlatões hoje se aproveita de pessoas de boa fé, simplesmente porque essa pessoa de boa fé, ela não tem o discernimento para entender como as coisas funcionam, nem sequer da sua própria religião. Então a gente tem que se libertar, tá bom? A gente vai ser de bloco, né? A gente vai dar 2 aulas e passa um roteiro de atividade, tá bom? Então hoje a gente não vai passar esse roteiro de atividade, mas dá mais uma aula e passa um roteiro para vocês responder e devolver para a gente ir aí formando as notas, tá bom? Então boa sorte, bom ano de estudo e até a próxima aula.